O governo americano decidiu invadir o Irã e acabar com a ditadura autoritária e sanguinária do Ayatollah Khamenei. Só que isso afeta diretamente o mundo como um todo. A ideia aqui é trazermos as partes econômicas, porque isso pode acelerar e muito o processo populista aqui no Brasil em 2026. Estamos vivendo história com uma mudança geopolítica importantíssima. Vamos entender o contexto e, acima de tudo, a parte econômica, como isso nos afeta. Com a decisão de Donald Trump, que a gente já vinha falando aqui nesse canal, inclusive já tive a oportunidade de fazer uma análise a respeito do cenário geopolítico local, a situação mundial muda por completo. Além da invasão da Venezuela, da retirada do sanguinário Maduro, que eu estive lá 3 vezes, inclusive produzindo um documentário e publicando um livro a respeito, chama Venezuela, Verdades e Narrativas. Depois de Cuba, que eu também estive lá 2 vezes, que está a ponto de cair, há poucas horas, há pouquíssimos dias talvez, porque não tem mais situação de manter nada de energia. Agora foi a vez de acabar com a ditadura sanguinária imposta pela Revolução Islâmica de 1979, onde Ali Khamenei se tornou o líder Ayatollah Supremo, um ditador autoritário e sanguinário que não tem pena de oprimir a população que pensa de maneira oposta. Nós vimos há poucos dias isso, quando a situação se complicou e a população foi à rua pedindo uma mudança política na região. Muitos, inclusive, menores de idade, foram condenados à morte, que por pressão internacional ele acabou cedendo, ao menos é o que parece. Não sei se de fato alguém acabou sendo assassinado pelo próprio regime por ser oposição. Ou seja, um sanguinário brutal que por décadas toma conta da região. Mas o Irã tem uma importância econômica grande, como mostraremos aqui. E também já fiz em vários outros vídeos disponíveis aqui nesse canal uma análise da geopolítica por completo. Por exemplo, que estamos vivendo uma nova mudança desde o que foi a Conferência de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, onde o dólar se tornou a moeda hegemônica. E agora, ainda o dólar como moeda hegemônica, e para mim tem muitos anos que isso ainda acontecerá, a verdade é que a ordem política, econômica e geopolítica está mudando por completo. Muitos daqueles que pregam o politicamente correto achavam que o mundo poderia ter sempre uma eterna paz baseado no politicamente correto, imposto por uma agenda ESG, por líderes que supostamente, dentro da hipocrisia deles, acham que a história não foi feita através de crescimentos do Estado, sempre através de violência. O Estado é dessa forma. Ele cresceu historicamente, basta olharmos os nossos primórdios. A evolução e até o nascimento dos Estados vieram dessa forma, com as invasões, por exemplo, dos godos na Espanha, dos europeus aqui na América Latina, enfim, até hoje, a Rússia na Ucrânia, a briga no Oriente Médio, a Inglaterra com a Argentina pelas Ilhas Malvinas, vários relatos, histórias que estamos vivendo sempre por uma manutenção de uma hegemonia, expansão territorial ou extração de riquezas daquele que acaba sendo mais forte. A verdade é que o mundo sempre foi dessa forma. Tivemos um breve período de razoável paz ao longo das últimas 5, 6 décadas, porém a verdade se impõe. Não dá para o Irã, um regime sanguinário autoritário, ameaçar o mundo com as suas armas nucleares, que é de fato a origem de tudo isso. Os Estados Unidos não querem que o Irã tenha arma nuclear porque é um perigo na mão de autoritários e ditadores. E há outros, por exemplo, como Coreia do Norte, Rússia, enfim, a situação vai mudando o cenário geopolítico mundial como um todo. Mas o dólar continua sendo a moeda hegemônica. Os Estados Unidos voltaram a ter uma presença protagonista na América Latina, retirando os autoritários daqui, como por exemplo Maduro. O próximo deve ser a Nicarágua, além de Cuba, que já está caindo, e os outros que vão alternando. A Colômbia, por exemplo, Petros deverá sair do comando da presidência agora em março, uma vez que a sua popularidade está baixa. O Chile já alternou, a Bolívia já deixou o socialismo para trás depois de 20 anos, a Argentina passando por mudanças importantíssimas, Paraguai, Uruguai e sobra Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva continua defendendo China, defendendo sempre aqueles países que são autoritários por natureza. Se um país ocidental ataca uma ditadura sanguinária, Luiz Inácio Lula da Silva sempre diz que é errado. E eu não estou defendendo a guerra, eu sou contra a guerra.
mas chega um momento na situação na vida em que não tem mais escolha, senão o teu inimigo vai te atacar. Só que quando autoritários invadem outros países, como Putin invadindo a Ucrânia, aí o Brasil sempre diz que nesse caso ele não quer se meter. O Brasil de Lula sempre na contramão da própria história. Mas o foco desse vídeo é trazermos aqui a parte econômica como um todo, que é o fechamento do Estreito de Hormuz, e como isso pode trazer aceleração dentro do processo populista do Brasil, com gastos públicos exacerbados, acelerar a inflação e isso terminar sendo um tiro no pé do próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Que assim seja, uma vez que o Brasil exige uma mudança se quisermos olhar para o futuro de uma maneira mais próxima e não cada vez mais nos distanciarmos do restante do mundo. Aliás, nessa semana saiu uma matéria mostrando o ranking dos principais países do mundo em PIB per capita. Nós estamos cada vez mais próximo da metade de baixo. Por exemplo, no começo dos anos 2000, nós estávamos 21 posições acima da metade da tabela. Hoje nós estamos 9 posições. O mundo anda e nós estamos cada vez mais estagnados comparativo a outros países. O poder de compra do brasileiro vem sendo dizimado. E antes que falem, vamos lembrar, o PT governa nesse século 72% do período e já temos mais de um quarto desse século. Pois é, vamos então entrar na parte econômica. Ali Khamenei foi reconhecidamente assassinado pela TV estatal. O presidente interino do Irã fala em vingança. As forças de Israel confirmaram a morte de importantes líderes iranianos, inclusive altos funcionários de defesa. O Bahrein, o Catar, Dubai, Israel, que tem bases militares americanas, também sofrendo retaliações. E o que a gente vê é uma compreensão simples, através desse vídeo de 1 minuto, o que está acontecendo na região. Entenda. Neste exato momento, o Oriente Médio vive uma das maiores tensões dos últimos anos. No dia 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos lançaram uma ofensiva militar conjunta contra o Irã. Ataques aéreos e mísseis atingiram cidades como Teherã e Qom. A operação foi chamada por Israel de Lion's Roar, enquanto os Estados Unidos classificaram como grandes operações de combate, com o objetivo de neutralizar ameaças e enfraquecer o programa nuclear iraniano. Explosões foram registradas em diversas regiões, e sirenes soaram em Israel logo após as primeiras ondas de ataque. Em meio à escalada, o presidente americano fez declarações duras contra o governo iraniano. A resposta veio rapidamente. O Irã lançou mísseis e drones contra alvos em Israel e também contra bases militares americanas no Bahrein, Kuwait e Catar, segundo a mídia estatal iraniana e autoridades locais. Com espaço aéreo fechado, alertas máximos ativados e líderes mundiais pedindo contenção, o mundo observa apreensivo. Estamos diante de um conflito regional ou do início de algo ainda maior? Trump já veio a público falar que, abre aspas, já temos ideia clara de quem sucederá o líder Ali Khamenei. E o Irã anunciou o líder supremo Alireza Arafi para comandar o processo de substituição de Ali Khamenei, que foi assassinado. Pois é, vamos entender então o contexto econômico na parte do Estreito de Hormuz, que, segundo algumas principais fontes, o Irã fechou esse estreito. Se o Estreito de Hormuz fecha, não é uma crise apenas no Oriente Médio, é o mundo inteiro pagando com energia, com mais inflação e juros mais altos. E o Brasil, um ano eleitoral, vira laboratório perfeito para intervenção, controle e populismo. Veja, a situação aqui é complexa. Eu acho que a ditadura deveria sim do Irã ser parada por completo. Mas agora o trabalho é fazer o mais rápido possível a mudança para que o Estreito de Hormuz não se feche, uma vez que isso impacta o mundo como um todo, como veremos. Vamos entender rapidamente. Vou deixar a imagem na tela para vocês entenderem o que é o Estreito de Hormuz, que é um corredor que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, o Mar Arábico, entre o Irã e o Omã, que é um ponto importantíssimo de passagem de petróleo e gás natural, que é a principal fonte de geração de energia no mundo. Em 2024, por exemplo, passaram por Hormuz, pelo Estreito de Hormuz, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Isso representa 20% do consumo global e mais de 1/4 do comércio marítimo global de petróleo. Cerca de 20% do comércio de gás natural liquefeito também passou pelo Estreito de Hormuz em 2024 e 2025, principalmente saindo do Catar. Segundo a Agência Internacional de Energia,
Os principais países de gás natural são o Catar e os Emirados Árabes Unidos, que precisam do Estreito de Hormuz para sair de lá e levar para o restante do mundo por esse transporte, por esse caminho logístico. Ou seja, em 2024, 84% do petróleo que passou no Estreito de Hormuz foi diretamente para a Ásia e 83% do gás natural foi também para a Ásia, um importante e principal consumidor desses dois produtos de geração de energia que passa pelo Estreito de Hormuz, que, repito, 1/5 do consumo mundial dos dois, gás e petróleo. E isso, obviamente, é extremamente complicado para o mundo. A pergunta que fica é, dá para contornar o Estreito de Hormuz? Há pouquíssimas rotas por oleodutos, principalmente para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes, que podem dar, digamos, um bypass no Estreito de Hormuz. Mas a capacidade de desvio, segundo a Agência Internacional de Energia, é completamente limitada. Ou seja, 2,6 milhões de barris que daria para dar esse bypass no Estreito de Hormuz, sendo que hoje passam 20 milhões de barris de petróleo pelo Estreito de Hormuz. E a demanda mundial gira por volta de 100 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo, portanto, não tem plano B logístico para 20 milhões de barris de petróleo por dia sem passar pelo Estreito de Hormuz. E um outro ponto importante é que quem produz e exporta na região são países importantíssimos para esse tipo de mercado. Segundo a mesma Agência Internacional de Energia, o Oriente Médio ele é central nisso. A região responde por mais de 4 em cada 10 barris de petróleo exportados globalmente e abriga 5 dos 10 maiores produtores: Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes, Irã, Kuwait. Por exemplo, são esses 5 principais produtores que precisam do Estreito de Hormuz. Portanto, se o Estreito de Hormuz fecha, não é só o Irã saindo do mercado, é a rota de exportação de vários produtores ficando comprometida, mas um prêmio de risco subindo, por exemplo, o preço do seguro e o preço dos fretes, que da região para a Ásia já subiu mais de 580% e está custando atualmente por volta de $200 mil. 580% de alta. É impressionante. Só que fechar o Estreito de Hormuz também complica o Irã, uma vez que ele é altamente dependente das receitas de exportação de petróleo. Portanto, a situação é complicadíssima e agoniza o próprio Irã se o estreito ficar fechado. Veja que há uma oportunidade imensa aqui dos Estados Unidos de realmente atacar de vez e não permitir que o Estreito de Hormuz fique fechado. Portanto, o que nós vemos é uma sequência bastante lógica: o conflito, o fechamento do Estreito de Hormuz, seguro e frete subindo de preço exponencialmente, consequentemente o preço do petróleo sobe, que já vem subindo, subiu mais de 15% ao longo dos últimos dias, mas deverá subir amanhã, quando abrir segunda-feira os mercados futuros abrindo muito mais, ou seja, petróleo, barril do petróleo subindo, que ele é negociado em dólar e precificado em dólar, consequentemente os spreads dos produtos derivados, que é o que consumimos, gasolina, diesel, também sobem, querosene, que é muito usado em aviação. Isso traz mais inflação em transportes, em alimentos, em serviços, consequentemente juros mais altos no mundo, crescimento menor e uma pressão política por intervenção, que é onde entra aqui no Brasil. Consequentemente, o Lula querendo, com a sua ideia antiquada e mofada de controle de preços, de subsídios, isso pressiona mais dívida ainda do Estado, mais gastos públicos, que leva a um crescimento exponencial da dívida. Por isso, eu acho que o Brasil passará por mudanças em breve. Carregado de oportunidades estamos, inclusive com essa situação geopolítica que está passando. Eu vou deixar o QR Code na tela para que a gente fale, seja com a minha equipe, comigo diretamente. Se você não tem um planejamento para a sua carteira, para os seus projetos, para daqui 2, 4, 6 anos, atenção, porque o cenário está mudando por completo. Quando o preço, portanto, sobe, ele está contando a verdade sobre a escassez. O Estado tenta mentir com a caneta autoritária deles e, claro, manipuladora, dizendo que é sempre para o seu bem. Segundo as principais análises de JP Morgan e outros bancos internacionais de investimento, no caso do fechamento do Estreito de Hormuz por um longo período, ele estima que o petróleo pode ir para a casa dos 120, 130 dólares de maneira rápida. Agora, para entender, está sendo negociado na casa dos 65, 64, 66 dólares. O Goldman Sachs fala em disrupção relevante, um cenário de redução forte do fluxo pelo Estreito de Hormuz por um mês. O Brent poderia saltar para a casa dos 110 dólares,
o barril. Portanto, não é previsão, é análise de cenário de escassez, oferta e demanda. E o cenário existe para você não ser pego desprevenido e aproveitar, claro, as oportunidades, como a gente falou, e é por isso que eu deixo o QR Code na tela. Pois é, e isso também tem um ponto ainda mais relevante, a inteligência artificial. Segundo a mesma Agência Internacional de Energia, ela projeta que o consumo elétrico global de data centers pode dobrar até 2030. Com crescimento médio de 15% ao ano, porque a inteligência artificial é o principal motor. Consequentemente, isso traz problemas, não apenas por encarecer a energia, mas também por torná-la talvez até escassa para o processo de aceleração que o mundo está demandando. Ou seja, é bastante complexo. Se o gás natural do Catar, que é o principal produtor, sofre, Europa e Ásia tendem a ver um prêmio de preço e competição por cargas altíssimo. Isso encarece o custo marginal de energia em várias economias, inclusive aqui no Brasil, que é onde eu vou para a parte final. Se o petróleo sobe, os combustíveis, eles têm um peso importantíssimo no IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil, apesar de ter uma metodologia que não representa a realidade. O Banco Central aponta que os combustíveis têm peso de 6,96% no IPCA. A gasolina tem 5,24% e o diesel 0,25%. Portanto, se o preço sobe e isso chega na bomba, o choque aparece no índice de inflação rapidamente em ano de inflação, sendo que a população já sabe que aquele índice não representa nada, uma vez que, principalmente os mais pobres, o poder de compra já tem sido dizimado com o real que cada vez vale menos. Ah, Bruno, mas ele valorizou nos últimos tempos. Vamos olhar uma janela maior. Você acha que os preços estão subindo da ordem de 4,5%? Aproveite e deixe a resposta aqui. Esse é o canal direto. Você tem o canal indireto, como por exemplo, frete, alimentos, expectativas, que é o que comanda o próprio mercado. Ou seja, o frete encarece alimentos, que encarece serviços, e principalmente as expectativas que leva a um câmbio mais desvalorizado, um prêmio de risco maior, juros futuros maiores, consequentemente encarece o crédito e o ciclo se retroalimenta dessa forma. Em ano eleitoral, o incentivo típico é segurar preços ou subsidiar, ainda mais com um governo com mentalidade socialista como é do Lula. Assim, ele reduziria o custo político. Eu acho que já passou do ponto disso. Mas claro, sempre acaba beneficiando alguém no curto prazo, no médio e no longo prazo. São esses que acham que estão sendo beneficiados que acabam pagando toda a conta. Aumenta o gasto compensatório, ou seja, o Estado se endivida ainda mais e empurra a conta para depois, que ela sempre chega. Um choque de energia é o cenário perfeito para o Estado vender proteção, colocar que ele é seu amigo que está do teu lado e socializar o custo via inflação, dívida e mais impostos. Duvida? É o que nós estamos vivendo com o governo que cada vez mais vê sua aprovação caindo, ou melhor, derretendo. Portanto, Hormuz não é sobre geopolítica distante do outro lado do mundo. É sobre a sua conta de energia, o seu combustível, o seu juro e a sua liberdade econômica. Porque quando a escassez chega, o Estado sempre usa isso como justificativa para mandar mais mentiras dizendo que está preocupado com você. Pense bastante nisso. E eu piamente tenho acreditado que o Brasil passará por uma mudança. Consequentemente, as expectativas estão mostrando preços interessantíssimos de um fluxo vindo para o Brasil como oportunidade que vimos há uma década, quando Dilma saiu do poder, para a entrada de Michel Temer. Os prêmios de riscos estão impressionantemente atrativos. Pense a respeito disso. E além de tudo, reflita na mudança geopolítica que estamos passando. Nesse canal fazemos vídeos 3 vezes por semana e eu espero que gere uma reflexão. Se sim, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like caso tenha agradado, que isso nos ajuda bastante. Pense, reflita, aproveite as oportunidades. Me coloco à disposição. Seguimos.